Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta e debatendo a Copa dos Refugiados. Bem, eu vou perguntar à psicóloga Lúcia Abdala sobre esse projeto sociocultural Reciclando Mentes e também sobre, já que você é coordenadora geral do time da Vida para a Mudança. A gente pode dizer que esses programas eles se encaixam na Copa dos Refugiados? Queria que você falasse um pouquinho, por favor. Então, primeiro eu vou contextualizar o que é o Reciclando Mentes, né? Eu sou psicóloga clínica, terapeuta de família, trabalho com a terapia narrativa, que direcionada para as comunidades, para os grupos, para as escolas, se chama Práticas Narrativas Coletivas. Eu fiz um breve, depoimento para você sobre como é que a gente abordava a história das pessoas e principalmente a história das pessoas que passaram por muitas adversidades. O time da Vida, ele foi desenvolvido, é uma metodologia narrativa dentro das práticas narrativas, foi desenvolvida pelo David Dembora em Uganda, com soldados mirins que sobreviveram ao genocídio. Quando ele chegou lá, ele viu vários meninos jogando futebol e ele viu que aqueles meninos estavam alegres. Jogando bola. E aí, meninos de que idade, mais ou menos, né? De 8 anos, mais ou menos, até uns 15, 16 anos. Aí já crianças, pré-adolescentes e adolescentes, no caso, pegando 3 faixas. E o rapaz que convidou ele, para estar junto com esses jovens, disse para os rapazes: escuta, a pessoa que vai conversar com a gente sobre os nossos problemas chegou. E aí eles ficaram tristes. E aí o David disse: poxa, eles estavam tão felizes jogando bola, tá tudo errado, né? Esses meninos já sofreram tanto. Ele decidiu então conversar sobre o futebol. E ele, quem te ensinou a gostar do futebol, qual é o jogador que você mais gosta, tem algum time que você torce por ele. E a conversa se manteve alegre, né? Então o objetivo de não retraumatizar e poder falar sobre a vida através do futebol nasceu dessa oportunidade. Porque naquela noite ele pensou: eu vou desenvolver uma maneira de levar esses jovens a pensar na vida sobre futebol. No dia seguinte, ele convidou os jovens a desenhar num papel um campo, a imaginar onde seria o campo predileto para eles e imaginar quem seria, quais os gols que eles gostariam de marcar, na vida deles, quem ia ajudar a marcar esses gols, então quem ia ser o atacante no jogo da vida, né? Por isso se chama time da vida. Quem iria defender os sonhos, que ficaria no lugar do gol, quem seria o técnico, e aí poderiam ser pessoas vivas e não vivas, animais de estimação, enfim. E essa metodologia passou a ser uma metodologia muito fácil de acessar o jovem através do esporte. Deu resultado? Deu muito resultado. Aqui no Rio a gente participou da Copa do Mundo dos Meninos de Rua. Na época da Copa do Mundo, a gente conseguiu em 26 seleções de 19 países diferentes produzir um documento coletivo que expressasse a voz dos meninos de rua de 19 países diferentes. Olha só, Pedro, que bacana. Mais uma vez, eu não tenho dúvida. Eu sei que você também não tem dúvida e a Lúcia também pela experiência que tem. O esporte é o ponto fundamental de integração de um país, de uma socialização ou de uma ressocialização. Isso eu não tenho a menor dúvida. A narrativa da Lúcia, eu acho que traz isso para todo telespectador da TV Alerj. Você não concorda com isso, Pedro? Concordo e trago a seguinte questão: se o esporte é ferramenta para a saúde física e mental, se o esporte é ferramenta para a educação, para a construção do caráter das pessoas, por que é que a Secretaria de Saúde não investe em esporte, a Secretaria de Educação não investe em esporte? Por que é que não se tem investimento inteligente no esporte? Porque o retorno
para a sociedade de investimentos bem feitos, investimentos inteligentes no esporte é muito grande. O exemplo da Islândia, e eu não vou falar da classificação da Islândia para a Copa do Mundo, porque isso foi só um resultado inesperado do programa do governo da Islândia de investimento público no esporte, que há 20 anos patrocina diretamente todos os clubes, inclusive profissionais da Islândia, que tem como contrapartida não oferecer visibilidade na camisa, mas abrir as portas para a prática esportiva para toda a comunidade em tempo integral. Toda hora tem gente lá praticando esporte. O resultado desse investimento é o seguinte: há 20 anos, a Islândia tinha os maiores índices de consumo de drogas, álcool e violência entre a juventude da Europa toda. Hoje tem os menores e é exemplo para a Europa inteira. O programa Juventude na Islândia está sendo copiado para a Europa toda e se chama Juventude na Europa. Os exemplos são inúmeros. A gente só precisa aproveitar e construir as nossas soluções. O investimento no esporte está lá na Secretaria de Saúde, está lá na Secretaria de Educação. Construir hospital não necessariamente é investir em saúde, né? Com certeza. A prevenção é melhor do que você ter uma doença para depois tratar. Prevenir a doença é muito melhor e muito mais lógico e econômico para um país do que você ter a doença e buscar a cura dessa doença quando ela não existe. Isso, inclusive, sobre isso que o Pedro falou, eu me lembro, e todos sabem, a Lúcia, o Pedro e os nossos telespectadores, quando o mundo foi feito, o Brasil foi, Papai do Céu privilegiou o Brasil. Tem as 4 estações do ano, tem um solo fértil, tem tudo do bom e do melhor. E exemplo, o Rio de Janeiro, que é uma cidade hoje que vive um momento conturbado pela violência, muito difícil, econômico também, mas nós temos um litoral aqui maravilhoso. Temos áreas de esporte maravilhosas. E através da utilização dessas áreas que não são hoje nem 40%, estou falando muito, sei lá, 30%, você poderia colocar esses jovens das chamadas comunidades, ao invés de eles estarem pegando em armas, ao invés de eles estarem mexendo com drogas, eles praticando esporte, conversando com a área da psicologia, com as pessoas, como você, Lúcia, integrada e com as equipes do vôlei, do basquete, do judô, do futebol, da natação, com uma comissão técnica, que hoje você tem psicólogos também nos clubes, e o Vasco foi o primeiro clube do Rio a ter uma psicóloga, a doutora Cláudia Belo, esposa do Bira Belo, que foi atleta do Vasco, do basquete. Então, eu acho que a solução está aí, só que a gente não sabe usar, Lúcia. Por quê? Olha, na verdade, quando a gente pensa em comunidade, a gente sai dos clubes, né, e pensa que, por exemplo, no caso do futebol, né, é um dos esportes onde você tem 22 pessoas e uma bola num espaço. Não precisa muito, né? Isso. E é muito fácil jogar futebol, né? Existem esportes que são mais sofisticados. A gente vem atuando, o Reciclando Mentes, inspirado no time da vida, né? Desenvolveu o Tatame da Vida para o Rodrigo Nogueira, o Minotauro, e o Bons Ventos para o Lars Grael. Né? São 2 projetos que já assistem 9 comunidades no Rio de Janeiro. Muito bom. E esses professores, na verdade, eles utilizam a forma de falar com esses jovens, que seja preventiva, seja corretiva. Muitos dos jovens, às vezes, vivem situações dramáticas, mas eles conseguem um canal e uma admiração através, seja do mestre na luta, seja de um professor de vela, né, para eles darem uma direção na vida. E eu acho que, como a gente vem vivendo um desamparo muito grande na área de educação, né, o esporte, ele canaliza o entendimento, primeiro, que o esforço, né, para você ter conquista, você tem que ter esforço. E você não consegue ter uma conquista sem esforço. Isso, para a nossa sociedade jovem, isso é um diamante, né? Verdade. Dentro de um valor social que muitas vezes você
o mais importante é conquistar e não se esforçar. Então, eu acho que os projetos sociais, eles são um veículo, sim, de propiciar que o esporte consiga atingir a esse grupo de jovens, a essa sociedade de uma forma muito mais qualificada e que transcende apenas o atleta. Muito bom. Pedro, voltando à Copa dos Refugiados, as empresas apoiaram, estão apoiando o projeto, o torneio. Bom, menos empresas do que deveriam apoiar, né? A gente está falando aqui de um evento que representa muito, sim, do ponto de vista simbólico, para todos os envolvidos. E principalmente do aspecto social. Não, sem dúvida nenhuma. E os principais apoiadores foram do poder público, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, ambas com muito pouco orçamento, elas mesmas não têm muito orçamento para trabalhar. Também o Maracanã, lá o Odebrecht cedeu o Maracanã, o Zico foi um grande apoiador, cedeu o CFZ, e o Zico entende, é sensível, uma figura humana maravilhosa. A possibilidade de fazer a Copa lá, sem dúvida nenhuma, foi muito boa, fez a diferença. O Zico foi técnico da seleção do Iraque, então ele sabe das dificuldades. Não, do Iraque, enfim. Falando do Iraque propriamente, por causa da guerra. Aliás, né? O Iraque é uma boa lembrança, porque há pouco tempo o Iraque foi jogar na Cisjordânia. Foi a primeira vez que um time árabe, né? Foi jogar nos territórios palestinos, que tanto convidam as equipes, né, e tem tanta dificuldade para receber equipes internacionais lá. Foi uma grande vitória, um grande marco. Espero que outros países também aceitem jogar por lá. E outra coisa importante para falar, também voltando numa questão do primeiro bloco, é que, embora não se tenha conseguido fazer o jogo entre Israel e a Palestina, tem um projeto chamado Football for Hope, que reúne crianças israelenses e palestinas para jogar futebol. Então, se os adultos não conseguem jogar, as crianças já estão jogando. Ótimo. E o tempo corre a nosso favor, porque elas vão crescer jogando juntas e vão jogar juntas como adultas da mesma maneira que jogaram quando crianças. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e o tema foi a Copa dos Refugiados. Nós contamos com as presenças do professor Pedro Trengroso. Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Não, eu que agradeço e parabéns pela iniciativa de escolher um tema tão relevante. Com certeza, um tema importantíssimo. E também agradeço a você, Lúcia Helena Assis Abdala, por estar aqui, você psicóloga, participando, que enobreceu bastante aqui o programa com as suas informações. Eu que agradeço. Obrigada. Tá certo. Bem, você também pode assistir o programa pela internet, no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.